Mateus, no capítulo 8. Mateus capítulo 8, eu quero trazer uma dessas mensagens que estamos ministrando de quarta-feira, a qual estamos chamando o nosso culto de poder. E eu quero chamar sua atenção também para o primeiro domingo do mês de janeiro, aonde nós estaremos declarando, trazendo a nossa palavra profética para o ano de 2019, quando o Senhor nos deu a promessa de alargarmos a nossa tenda. O Senhor nos tem preparado um ano de crescimento em todas as áreas. Então nós vamos estar declarando isso e observando essas coisas, para que no ano de 2019 o Senhor traga a nós crescimento na nossa vida espiritual, no nosso lar, na nossa família, na igreja, em todos os setores da nossa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar nesta noite a respeito da cura da sogra de Pedro. Ministramos quarta-feira, mas tinha poucas pessoas, não é? E nós queremos trazer aos irmãos que não tiveram oportunidade. Verso 14 de Lucas, capítulo 8, diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir a Jesus. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos aqueles que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele mesmo carregou as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou até a cruz do Calvário as nossas doenças. Por ele, pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados, nós fomos curados. Pelas pisaduras, pelas chagas de Jesus, nós temos esta bênção na nossa vida, que nós precisamos, amados, nos apropriar, que possamos verdadeiramente senti-la em nós, porque é algo que nós temos à nossa disposição e nós precisamos desfrutar desta bênção de Deus na nossa vida. Quando nós vemos esse texto, a palavra de Deus diz que Jesus, na verdade, ele curou aquela mulher, ele libertou aquelas pessoas, os endemoniados, ele libertou, ele expeliu espíritos, curou todos os doentes que estavam ali, e ele mesmo declara, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades, ele mesmo tomou as nossas enfermidades. Se Jesus fez isto para cumprir as Escrituras, a pergunta que eu faço nesta noite: o que nós estamos fazendo para que se cumpram as Escrituras em nossas vidas e na vida dos nossos entes queridos? Qual tem sido o nosso papel? Se Jesus ele se manifestou para que as obras do mal, para que as obras das trevas fossem exterminadas, nós como igreja, o que temos feito para que as Escrituras se cumpram através da nossa vida? Quando Jesus, ele nos deu autoridade, ele disse: eis aí vos dou autoridade para curar os enfermos, para expulsar demônios. E se pegar alguma coisa, se pegar numa cobra, numa serpente, ela não vai lhe causar dano. Se pisar no escorpião, ele não vai lhe causar dano. Se tomar um veneno, ele não vai lhe matar. O que é que nós temos feito para que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas? Como é que nós estamos vivendo como filhos de Deus? Como é que nós estamos vivendo como cristãos? Como é que nós estamos vivendo um evangelho
Amados, eu tenho dito que ultimamente a igreja tem vivido apenas um evangelho de salvação. Estamos crendo unicamente no evangelho, um evangelho que salva, um evangelho que perdoa pecado, um evangelho que nos dá a vida eterna. Amém por isso, mas eu quero dizer que o evangelho não é somente a salvação, o evangelho ele traz juntamente a nossa libertação, o evangelho traz juntamente a quebra de maldição da nossa vida no nosso antepassado. O evangelho traz também a cura das nossas feridas. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados e nós fomos curados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que nós temos observado é que depois de um certo tempo dentro da igreja, principalmente depois de um batismo, as pessoas parece que se batizam e parece que estagnam a sua vida, param com a sua vida espiritual, como que se estivesse tudo resolvido nas suas vidas. Parece que nós colocamos nossa vida depois do batismo, nós colocamos a nossa vida no piloto automático e vamos deixando de ter novidades na nossa vida espiritual. Parece que nós estamos conformados apenas é uma maneira de dizer, porque a salvação já é tudo na nossa vida, mas nós podemos desfrutar do evangelho. O evangelho de Deus, ele não consiste apenas de palavras. O evangelho consiste também de poder na nossa vida. Nós temos que provar do poder de Deus na nossa vida como cristão. Por quê? Porque nós vemos aqui nesse texto que Jesus, quando ele curou a sogra de Pedro, imaginamos que Jesus curou a sogra de Pedro pela manhã. E vocês olham na consequência do texto que logo à tarde, a casa de Pedro estava cheia de pessoas. As pessoas estavam chegando ali para serem curadas. As pessoas estavam chegando ali para serem libertas dos espíritos malignos. Eu quero dizer que quando há manifestação do poder de Deus na nossa vida, dentro da igreja, na nossa casa, as pessoas vão chegar até ali. As pessoas curiosas, ou então para resolver os seus problemas, elas vão se aproximar daquele lugar, para que também se apropriem da bênção, mas também para que sejam salvas, para que sejam curadas, para que sejam libertas. Então, a igreja, ela tem que ser um atrativo. A nossa casa tem que ser um atrativo. A nossa vida tem que ser um atrativo às pessoas. As pessoas, quando nos veem, elas têm que serem atraídas. Nós temos que atrair pessoas. Temos que ser como para-raio, atrair para nós. E há muitas pessoas que atraem pelo mau testemunho, ou expulsam as pessoas. Há igrejas que expulsam as pessoas pelo mau testemunho dos seus fiéis. Nós temos que viver um tempo a qual nós atraímos as pessoas para perto de nós, para provar do poder de Deus, para experimentar do poder de Deus, para desejar algo mais do Senhor. Amados, nós que temos aí um certo tempo de igreja, antes nós tínhamos mais fé no sobrenatural de Deus. Estávamos sempre na expectativa de um milagre. Nós sempre queríamos ver o que será que vai acontecer, o que Deus tem reservado para mim amanhã. Amados, eu quero dizer que nós precisamos realmente reafirmar a nossa fé, precisamos renovar a nossa fé. Não viver apenas do passado, do que aconteceu com o povo de Israel, do que aconteceu no tempo de Jesus. Jesus mesmo disse, ele falou, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Eu fiz até aqui, mas vocês vão continuar, vocês vão dar prosseguimento. E a isto foi falado para a igreja, para nós. Jesus deixou a incumbência à igreja para expulsar demônios, para curar enfermos, para fazer tantas coisas, e nós não estamos vivendo isso nesse tempo. Estamos na dependência de algumas pessoas, estamos na dependência de alguns pastores, que quando vêm para a igreja, ele que vai resolver o meu problema, é ele que vai, eu vou até lá, porque é ele que vai me curar. Ô meu irmão, nós temos que estar na expectativa de um milagre, porque na verdade é Deus quem faz o milagre, é Deus quem opera, é o Espírito Santo de Deus, não é pastor, mas é o Espírito de Deus que faz, sabe, amado? Então, nós como igreja, nós precisamos viver mais do Evangelho.
Eu vejo que é o tempo de nós desfrutarmos do Evangelho, é o tempo de nós pregarmos mais, é o tempo de nós curarmos o enfermo. Eu quero dizer que é o tempo da igreja se manifestar, o tempo da igreja manifestar o poder de Deus. Em tudo isso que nós estamos vendo, quando olhamos e observamos a palavra de Deus, Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, Jesus disse que antes da vinda dele, que perto da vinda dele, duas grandes coisas iriam estar acontecendo perto da vinda dele. Uma das coisas é que faltaria fé dentro da igreja, faltaria fé. E ele diz que nos últimos dias, os seus fiéis só iriam prevalecer, só iriam sobreviver se tivessem fé. Isso quer dizer que se nós não tivermos fé, se a nossa fé não estiver sendo renovada dia após dia, nós não vamos sobreviver até a vinda do Senhor Jesus. Quer dizer que nós vamos abandonar a igreja, nós vamos abandonar Jesus, nós vamos nos desviar, nós vamos, na verdade, nos apostatar da fé, vamos desistir da fé. E desistir da fé, apostatar da fé, é deixar de seguir a Jesus, porque nada está acontecendo de bom na nossa vida, porque não está acontecendo milagres na nossa vida. Quantas vezes nós ouvimos de pessoas, não vou mais à igreja, vou deixar de ir à igreja, porque aquela pessoa, porque aconteceu aquilo, porque orei, porque não resolveu o meu problema, porque não fui curado, porque não fui liberto, porque Deus não abriu uma porta de emprego. Quantas vezes nós ouvimos pessoas nessas situações, amado? E eu entendo que é uma falta nossa, uma falta da igreja, porque nós estamos acomodados na nossa fé, porque nós estamos satisfeitos com a nossa salvação, porque nós estamos olhando com o olho apenas na nossa salvação. Jesus também disse que antes da vinda dele faltaria o amor dentro da igreja. O que mais temos visto dentro da igreja é a falta de amor, uns para com os outros, uns não se preocupando com os problemas dos outros, não querendo se envolver com os problemas dos outros. Amados, a verdade é que nós como cristãos somos uma família, somos irmãos. Na nossa casa, quando alguém está doente, quando alguém está passando uma necessidade, a família não está acontecendo, mas deveria se envolver em torno de um problema, para ajudar a resolver, a sair daquela situação. Dentro da igreja está acontecendo o mesmo. E o que é? É reflexo da nossa família, reflexo da nossa casa. Não estamos nos envolvendo mais com os irmãos da igreja, com as necessidades dos irmãos, com a dor do irmão, com a luta do irmão. Parece que estamos vivendo cada um para si. Cada um cuide da sua vida, não é? E quem pode mais, chora menos, quando não é essa a vontade do Senhor Jesus. Jesus, então, ele disse que no seu retorno à terra, está lá em Lucas, no capítulo 18, no verso 9, ele fez uma pergunta: será que eu vou achar fé quando eu retornar à terra? É uma pergunta que Jesus faz. Quando ele voltar, será que ele vai encontrar fé dentro da igreja? Começando por aqui, Jesus vai encontrar fé? Jesus vai encontrar fé quando ele retornar? Ou você já está quase desistindo? Você está abandonando, você está por aquilo que é natural, você está deixando o sobrenatural, você não acredita mais no sobrenatural de Deus. Irmãos, somos chamados de crentes, porque nós cremos. Somos chamados de crentes porque nós temos fé. Mas eu quero vos perguntar nesta noite, aonde é que está a nossa fé? Aonde é que está a nossa fé? Quando nós estamos passando por uma dificuldade, quando nós estamos num período de eleição, quando nós estamos num período de renovação, parece que a nossa fé está mais nos homens. A nossa fé parece que está mais no próximo governo. A nossa fé parece que está no médico. Parece que nós cremos mais no médico do que no Senhor Jesus. Parece que nós acreditamos mais no governo do que no Senhor Jesus, na palavra de Deus. Sabe, amado, pelo lado, não é por esse lado, pela fé que está diminuindo, pelo amor que está diminuindo, pelo menos uma coisa boa
sobra para nós, para os crentes verdadeiros: Jesus está voltando. Jesus está vindo, igreja. A volta de Jesus é iminente. Muitos estão desapercebidos da vinda de Jesus. E como ele disse lá, comiam, bebiam, casavam, descasavam, davam-se em casamento. Verdadeiramente é o tempo em que nós estamos vivendo. Casando, descasando, comendo e bebendo, e não estamos observando a vinda do Senhor Jesus Cristo. A igreja não pode deixar de amar. A igreja não pode deixar de acreditar no poder de Deus. A igreja não pode deixar de amar o seu Senhor, não pode deixar de amar o seu irmão. Como é que nós amamos a Deus? Amando os nossos irmãos, amando-nos uns aos outros. Amados, fé e amor são coisas essenciais dentro da igreja. Fé e amor são os alicerces da igreja. Se a igreja perder a fé, ela vai ficar manca. Se a igreja perder o amor, ela vai ficar manca. Se a igreja perder a fé e o amor, ela vai cair, ela vai parar de caminhar, ela vai estagnar. Aonde está a sua fé? Aonde está o seu amor? A desculpa para muitos dizer que não tem fé é por causa das pessoas que estão aí escandalizando o Evangelho, escandalizando com a pregação, escandalizando com os modelos de culto, sabe, queridos? Escandalizando com pessoas que pregam o Evangelho, com pessoas que profetizam, com pessoas que oram, não é? Quando nós devemos e precisamos entender é que Deus, Ele usa pessoas, independente de quem seja a pessoa, para realizar a sua obra, para fazer o que Ele tem que fazer aqui na terra. Somos nós, não é? E há um ditado aí: quando não se tem cão, se caça com gato. Você já ouviu isso? Você precisa caçar, não tem cão? Pega o seu gato e vai caçar. Eu quero dizer que a igreja está a mesma coisa. A igreja está a mesma coisa, por falta de grandes homens de Deus, por falta de homens comprometidos com o Evangelho, por causa de homens comprometidos com a verdadeira palavra de Deus. O Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo demonstrado por pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Está sendo pregado por pessoas querendo tirar proveito próprio, para se enriquecerem, para se tornarem famosos, porque falta pessoas como João Batista, falta pessoas como Elias, que faziam as coisas por amor e por vocação própria. A verdade é que Deus usa essas pessoas. Talvez você não acredita, mas Deus usa essas pessoas. O apóstolo Paulo disse: não importa como o Evangelho seja pregado, não importa por quem o Evangelho seja pregado, o importante é que o Evangelho seja pregado. Então Deus, nesse tempo, se não tem um verdadeiro profeta, Ele está usando essas pessoas que muitas vezes não têm compromisso com a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que Deus usa a pessoa, e as pessoas não precisam ser santos para realizar milagres. Talvez você olhe aqui no altar, mas este fulano de tal, quem é essa pessoa? Sabe, amados, nós não importamos, porque as pessoas de Nazaré falaram isso de Jesus. Jesus sendo filho de Deus, Jesus sendo profeta, o Salvador. Quando lá na sua terra, em Nazaré, as pessoas olhavam para ele e diziam: mas quem é este? Que crédito que vamos dar para esse jovem ainda? Ah, este jovem é filho do carpinteiro José. Este jovem é filho da Mariazinha. Que poder tem? O que ele pode fazer? E da mesma forma nós continuamos hoje. Quem é este para falar em nome de Deus? Quem é este para impor as mãos na minha cabeça? Quem é este para orar por mim?
Que poder tem Ele? Amados, o poder não está em nós. O poder está no Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 7, um pouquinho atrás, você pode ver comigo, no verso de número 22. Muitos naquele dia, hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não temos expulsado demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu vou lhe dizer: nunca vos conheci. Eu quero dizer para você, meu amado, que não importa o milagre que alguém faça, quem na verdade realiza o milagre é o Senhor Jesus. Quem faz milagre é o poder de Deus e não a pessoa. Eu quero dizer que muitos pregadores, eu quero dizer que muitos que oram por cura, muitos que fazem milagres, que são usados para fazer milagres, no grande dia teremos uma surpresa, porque não vamos vê-los do nosso lado. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, nunca vos conheci. Precisamos entender essas coisas para sermos abençoados por Deus. Senão nunca nós vamos, enquanto nós estivermos olhando para homens, enquanto a nossa fé, a nossa dependência estiver em homens, não vamos nos apropriar do poder de Deus na nossa vida. Não vamos viver do poder de Deus. Enquanto você, ao entrar por aquela porta, ficar olhando no altar, quem é que vai pregar? Quem é que vai cantar? Quem é que vai ministrar o louvor? Ah, é fulano de tal que está ministrando o louvor. Não canto. Vou cruzar o braço, vou baixar, não canto. Com ele eu não canto. Não é? Aquele pastor que está pregando, vou sair de fininha. Não quero ouvir a palavra dele. A palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Amados, o que nós pedimos é compromisso, é respeito, é reverência à palavra de Deus. Não é a homens que nós devemos reverenciar, é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela que traz resultado na nossa vida. Quando declaramos a palavra de Deus, quando aceitamos a palavra de Deus na nossa vida, nós passamos a usufruir do poder de Deus na nossa vida, porque é a palavra de Deus que tem poder. A autoridade muitas vezes está sobre um homem, mas quando ele usa da palavra de Deus, então na verdade quem tem poder não é homem, é a palavra de Deus, que é poderosa, usada por alguém que tem fé, que acredita na palavra de Deus. Deus vai fazer sua obra. Deus, Ele quer dar continuidade na sua obra, mas a obra dele tem que ser continuada através de pessoas, através de homens, através de mulheres naturais. Nós não podemos esperar, como eu disse, a dependência de um anjo aparecer aqui, de alguém diferente aparecer aqui, para que aconteça um milagre, para que aconteça uma cura, para que aconteça uma salvação, para que aconteça um arrependimento. Enquanto vocês, igreja, estiverem esperando alguém aqui, vocês vão continuar igual aquelas pessoas que enchiam o pórtico, que enchiam aquela esplanada lá no tanque de Betseda. Aquelas pessoas frequentavam aquele lugar, aquelas pessoas viviam em volta do tanque de Betseda. Por quê? Porque de vez em quando, talvez uma vez por dia, talvez uma vez por ano, descia um anjo naquele tanque e movia as águas, e um ali era curado. Uma pessoa era curado. O primeiro que pulava as águas, depois que o anjo movia, esta pessoa era curada. E sabe o que acontecia? Os demais saíam dali decepcionados. O restante saía dali amargurado. Por quê? Porque o anjo descia, o primeiro pulou. Os outros diziam: chega, acabou, vou ter que esperar a próxima. E aquele resto de pessoas saíam dali decepcionados. Eu quero dizer uma coisa para você, amado. Deus nesse tempo não usa mais anjos para abençoar você.
Deus não usa anjos para curar, realizar uma cura na sua vida. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele se apresentou para resolver os nossos problemas, para curar as nossas enfermidades. E Jesus, quando Ele chegou naquele tanque de Betseda, quando Ele viu aquele homem ali, Jesus disse para ele: o que você faz, o que você quer? Senhor Jesus, eu quero ser curado. Mas Senhor Jesus, o anjo já desceu, as águas já balançaram, a primeira pessoa já pulou, e eu estou aqui, Jesus. Oh Jesus, faz 38 anos que eu estou aqui, esperando uma vez. Jesus, mas olha, a minha perna não se move, Jesus. E até eu me levantar e querer ir pular naquelas águas, tem sempre alguém que vai na minha frente. Alguém pula na minha frente, Jesus. E já faz 38 anos que eu estou aqui esperando a minha vez. Misericórdia. Mas Jesus disse para ele: você quer andar? Levanta e anda. Toma o teu leito e anda. Você não precisa esperar mais o anjo balançar as águas para você ser curado. Igreja do Senhor, nós não precisamos mais esperar um anjo se manifestar. Não esperamos mais um anjo entrar por esta porta e vir ao altar. O anjo está aí, ele vai curar 10 pessoas nessa noite. Podemos todos ser curados no mesmo instante, porque não dependemos mais de anjos, porque Jesus já levou na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade, toda a nossa dor. Ele se manifestou para nos curar, amado, para levar as nossas feridas, para sarar a nossa ferida na alma, no corpo, no espírito. Ele fez a obra completa para nós. Ele derramou o sangue precioso. Por Ele, pelas pisaduras dEle, nós fomos sarados no nome de Jesus. Eu estou curado, porque Ele derramou um sangue precioso por mim, aleluia, na cruz do Calvário. Não ficamos na dependência de anjos, então. Não ficamos na dependência de homens, de pregadores. O que precisamos é tomar posse da palavra de Deus. Precisamos entender, e para tomar posse na palavra de Deus, requer fé. Aonde está a tua fé? Aonde está baseado a tua fé? Em quem está alicerçada a tua fé? Eu gosto e admiro o pastor Silas, mas se a tua fé está alicerçada no pastor Silas Malafaia, irmão, eu quero dizer que você vai esperar por muito tempo o teu milagre acontecer. Se a tua fé estiver alicerçada no Edir Macedo, você vai continuar doente. Se a tua fé estiver alicerçada, sendo alimentada pelo R.R. Soares, você vai continuar doente. Você deve alicerçar a tua fé em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, no sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus. A tua enfermidade, a nossa enfermidade está lá, na cruz do Calvário. Ele já levou sobre si todas as nossas maldições e doenças. Amém. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Amados, estamos vivendo o tempo em que nós precisamos voltar para Deus, porque Deus, Ele quer manifestar grandes coisas. Temos dito que nós somos a geração do último avivamento. Nós somos a geração que vamos fazer o poder de Deus acontecer nas nossas vidas. Nós somos o tempo em que seremos os instrumentos de Deus. Sabe, amados? E precisamos ter fé. Se estamos aqui nesta noite, se você está aqui nesta noite, amados, Deus quer usar você neste tempo de fim. Amados, quando nós pregamos a palavra de Deus para uma pessoa, quando nós apresentamos o Evangelho, e no final nós falamos: você quer aceitar Jesus? Erga uma das suas mãos, se você quer aceitar Jesus como Salvador. E a pessoa ergue a mão: você está salva, você crê, você está salva. Amados, se nós cremos que quando aceitamos Jesus,
somos salvos. Por que é que quando estamos doentes e recebemos uma oração, e recebemos uma palavra, e o pastor ou alguém diz assim, você crê que você está curado? Por que é que você não é curado? Será que você crê que você é salvo? Quando alguém diz para você, você crê que você é salvo, você diz que sim? Você crê que você é salvo? Por que que você não crê quando alguém diz que você está sendo curado? Por que que você não crê quando alguém diz que você está sendo liberto? A palavra de Deus diz que Jesus se manifestou, foi até a cruz, não somente para perdoar e nos livrar do inferno. A palavra de Deus diz que Ele foi à cruz, levar lá também a nossa enfermidade e a nossa maldição. Então, da mesma forma que eu creio na minha salvação, eu tenho que crer na minha cura, eu tenho que crer na minha libertação. A obra completa do Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus não é somente para salvar, mas para curar e para libertar. Orar por cura, falar sobre cura, é a mesma coisa que pregar o Evangelho da salvação. O Evangelho é o mesmo. O Evangelho é o mesmo. Sabe, amados? Eu quero dizer uma coisa: tem enfermo, tem doente, tem enfermo na alma, no espírito, no coração. Nós precisamos crer que toda enfermidade não é algum tipo de enfermidade. Sabe, as pessoas estão enfermas, mas as pessoas, amados, muitas vezes a gente ora uma vez, ora duas vezes, a pessoa não é curada e a pessoa desiste do caminho do Senhor. Ela vem na igreja certo dia, num culto de cura, não é curada. Ah, eu não fui curada, então eu não vou mais à igreja, porque eu não fui curada no culto de cura. Amados, da mesma forma somos nós pregamos para quantas pessoas nós pregamos o Evangelho, quantas mensagens eu já preguei em 20 anos, quantas pessoas eu já falei de Jesus, e quantas pessoas eu batizei, e quantas pessoas estão dentro da igreja. Então eu vou parar de pregar, porque todas as pessoas a qual eu evangelizei não se batizaram. Eu não vou parar de pregar, porque as pessoas não se converteram, porque a conversão é através do Espírito, é Ele que convence, não é a minha pregação. Eu não vou parar de pregar, porque nem todos aceitam Jesus. E eu quero dizer para você da mesma forma, eu não vou parar de orar por enfermos, porque nem todos a quais as pessoas que eu orei foram curadas. Talvez a proporção que Deus me use é a mesma. Eu preguei não sei quantas mensagens de salvação, algumas pessoas aceitaram Jesus. Eu preguei muitas mensagens de cura, algumas pessoas foram curadas. E eu vou continuar pregando sobre cura. Eu vou continuar pregando sobre libertação, amados. Porque não importa o número, quantas pessoas. Vou dizer para você, talvez você tenha na tua casa lá, amados. Talvez você tenha, você tem, entenda o que eu estou dizendo, você diz que tem uma enfermidade, que há 40 anos você toma um remédio, porque você é dependente daquele remédio, naquela enfermidade. Eu não entendo muito dessas coisas, mas parece-me que quem é possuído pelo vírus da AIDS tem que tomar remédio a vida inteira, para não morrer. Sabe? Por que essa pessoa toma esse remédio a vida inteira? Para não morrer. Ela está na dependência daquele remédio e toma aquele remédio para não morrer. Ela não desiste daquele remédio. Mas por que é que nós, quando temos uma enfermidade, nós oramos uma vez e Deus não curou e nós paramos de orar? Nós deixamos de orar. Sabe, amados, quando nós deixamos de orar por uma enfermidade que nos acompanha, é porque nós estamos declarando: Senhor, eu não tenho fé, eu não acredito que o Senhor possa me curar. É isso que nós dizemos para Deus: eu vou parar de orar, porque eu não acredito que o Senhor cura. Sabe? Mas o remédio você toma todo dia. Por quê? Porque você acredita que aquele remédio lhe mantém vivo.
Você está entendendo, irmãos? Nós acreditamos mais no remédio do que no próprio Deus. Por quê? Porque nós estamos aí acostumados a tocar em coisas. Nós acreditamos em coisas palpáveis. Nós acreditamos em coisas a qual nós podemos tocar, colocar as nossas mãos. Nós acreditamos em coisas a qual nós vemos. Mas nós, a igreja do Senhor, precisa acreditar naquilo que nós não vemos. Se nós queremos o milagre de Deus, nós temos que crer naquilo que não vemos para podermos ver. Primeiro precisamos crer naquilo que não vemos para depois poder ver. Se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, viveremos frustrados o resto da nossa vida. Dependemos de coisas, dependemos de pessoas. Sabe, amados, quando nós deveríamos depender de Deus, exclusivamente de Deus em nossas vidas, confiar em Deus. Deus, eu espero em Ti. Deus, eu confio em Ti. O Senhor é a salvação minha, o Senhor é a cura minha, o Senhor é a libertação minha, o Senhor é tudo na minha vida. E parece para nós que as coisas práticas são melhores, as coisas práticas para nós são mais fáceis. Não preciso, não exige de nós. As coisas práticas, irmãos, não exige de nós a dependência de fé. Não é preciso de fé quando nós temos coisas práticas. Eu quero ver você saciar a sua sede sem um copo de água. Será que é possível saciar a sede sem um copo de água? Talvez, se não tiver a água, você vai aprender a depender que você pode saciar a sua sede sem um copo de água. Então nós acreditamos naquilo que é palpável, acreditamos naquilo que é visível. Amados, Tomé, Jesus repreendeu aquele homem, porque quando Jesus se manifestou, Tomé, ele quis tocar nas feridas de Jesus, ele quis tocar nas chagas de Jesus. Jesus se manifestou depois de morto, e ele não estava presente, e falaram para ele, e ele disse: eu só acredito se eu tocar nas chagas de Jesus, eu só acredito se eu tocar nas feridas de Jesus. E sabe, Jesus, quando encontrou com Tomé, Jesus repreendeu o Tomé. Ele disse: Tomé, você disse que precisa tocar nas minhas chagas para crer. Tomé, olha minhas mãos aqui. Tomé, toque as minhas chagas. Tomé, sou eu mesmo. E Jesus disse: Tomé, estou decepcionado com você. Bem-aventurado, Tomé, feliz é aquele que não precisa tocar para crer. Feliz, irmãos, são aqueles que não precisam tocar para crer, que acreditam sem tocar, que acreditam na palavra, que acreditam no poder de Deus. Aonde está o teu problema? Aonde que está a tua dificuldade, amados? Jesus se manifestou para desfazer toda obra da carne, toda obra do mal. Tomé, ele foi repreendido por Jesus. Por quê? Ele não acreditou quando disseram. Ele precisou tocar. Irmãos, precisamos, na verdade, como igreja, declarar a palavra de Deus. Precisamos viver a palavra de Deus. Precisamos pregar a palavra de Deus. Precisamos determinar a palavra de Deus. Precisamos reivindicar a palavra de Deus sobre nossas vidas. Precisamos, na verdade, viver o conteúdo todo da palavra de Deus em nós. Quando vivemos a palavra de Deus em nós, nós temos a certeza que Deus estará operando grandes coisas e maravilhas na nossa vida. Será que você crê no Senhor? Você aqui está nesta noite, será que você está aqui nesta noite simplesmente por causa da salvação? Você está aqui nesta noite, será que apenas porque você tem medo talvez de Jesus se manifestar e você ir para o inferno? Ah, se eu não estiver na igreja, se eu não estiver seguindo, e Jesus aparecer, o que vai ser da minha vida? Não, amados. Nós não podemos estar na igreja, porque nós temos medo de perder a salvação. Não,
Nós devemos estar na igreja para sermos treinados, para ouvir a palavra de Deus, para compreendermos a palavra de Deus, para aplicarmos a palavra de Deus na tua vida. O mais importante é você sair daqui nesta noite. Sair daqui nesta noite e amanhã, chegando na sua casa, você exercitar a palavra de Deus. Você praticar aquilo que você ouviu aqui na igreja. É por isso que estamos aqui, irmãos. Para sermos iluminados pela palavra de Deus e colocar em prática na nossa vida a palavra de Deus. Jesus, ele curou aquela mulher. Por quê? Jesus, quando ele realiza coisas na nossa vida, a palavra de Deus diz que ele curou aquela mulher para cumprir o que estava nas Escrituras. Ele curou a sogra de Pedro para cumprir a palavra de Deus. Mas olha que interessante. Deus, ele tem propósito em tudo na nossa vida, irmãos. A palavra de Deus é uma palavra de propósito para nós. E quando nós entendemos o propósito da palavra em nossa vida, então nós passamos a viver a palavra e passamos a usufruir da palavra de Deus na nossa vida. Quando você ouve e quando você pratica, você está usufruindo da palavra de Deus na sua vida. Olha o que aconteceu aqui, dentro do nosso texto. Olha o verso 15. Mas Jesus tomou a sogra de Pedro pela mão. E o que aconteceu? A febre dela baixou. Aquela mulher foi curada, somente porque Jesus tocou nas mãos daquela mulher, no verso 15. Mas, irmãos, o que eu quero mostrar para você nesta noite, a lição que eu tiro desse texto nesta noite, para mostrar para você que a palavra de Deus tem propósito, que Deus não faz as coisas por fazer, por nada. As coisas não acontecem apenas porque nós queremos. Olha o que diz a continuação do texto: ela se levantou imediatamente e passou a servir a Jesus. Jesus tocou na mão daquela mulher. Ela se levantou imediatamente e ao mesmo tempo ela passou a servir a Jesus. Entenda uma coisa, que se você precisa de um milagre, Deus, ele quer realizar, ele vai fazer acontecer, mas tem que haver um propósito na sua vida para que ele possa realizar o milagre na sua vida. Jesus quer curar as pessoas. Jesus quer libertar as pessoas. Jesus quer manifestar o seu poder. Jesus quer manifestar a sua glória. Para quê? Para que você acha que Jesus vai curar você? Para que você acha que Jesus vai libertar você? Nós vemos aqui nesse texto, imediatamente aquela mulher passou e começou a servir Jesus. Jesus quer curar pessoas para que sirvam a Ele. Jesus quer libertar pessoas para que sirvam a Ele. Jesus quer quebrar as nossas maldições para que sirvamos a Ele. Jesus quer nos abençoar para que abençoamos a sua obra, para que abençoamos pessoas. Nós já vimos semanas anteriores que Jesus libertou aquele gadareno, que Jesus passou pelo mar, pela tempestade, para libertar o gadareno. Por que que Jesus libertou o gadareno? Porque Jesus tinha propósito na libertação daquele gadareno. A palavra de Deus diz que Jesus, quando atravessou o mar e curou aquele gadareno passou a servir a Jesus. E as pessoas começaram a observar aquilo. E aquele gadareno, ele passou a servir a Jesus. Ele passou a seguir a Jesus. Tanto é que ele tornou-se o primeiro missionário na era Jesus. Porque ele começou a pregar a palavra de Deus. Porque ele começou a pregar sobre o poder de Jesus. Jesus quer nos curar. Jesus quer nos libertar, para que manifestemos a palavra, a glória dele, e para que nós o servimos. Se nós não tivermos como
como objetivo na nossa vida em servir a Jesus, de maneira alguma nós vamos alcançar a nossa libertação. De maneira alguma nós vamos alcançar a nossa cura. Curar alguém porque se não tem propósito, melhor é estar com o Senhor. Curar alguém por quê? Para voltar a matar, para voltar a roubar, para voltar a praticar coisas erradas. É melhor morrer, é melhor não estar vivo, é melhor estar com o Senhor do que não glorificar o nome do Senhor. Será que você entende, meu amado? Curar certas pessoas para quê? Só para ser mais um comedor de arroz e feijão? Curar alguém só para ser mais um poluidor do universo? Hein? Para quê? Você entende que as coisas do reino de Deus têm sentido? Tem propósito as coisas do reino de Deus? Deus não nos chamou, irmãos, por um acaso. Deus não nos chamou para não fazermos nada. Deus, Ele nos chamou para nós servirmos a Ele. Curar para ficarmos em casa nos nossos próprios deleites, para usufruir da boa vida. O que é que Tiago diz? Vocês querem isso para quê? Deus não ouve a oração de vocês, Deus não responde a oração de vocês, porque vocês pedem para os vossos próprios deleites, para o vosso próprio bem. Irmãos, quando nós pedimos alguma coisa para Deus, nós temos que pensar em retribuir o bem, o benefício que nós recebemos de Deus. Eu quero ser curado, Deus, eu quero ser curado porque eu quero te servir. Deus, eu quero um emprego maior, melhor, eu quero um salário melhor, porque eu quero ofertar mais, porque eu quero dizimar, Deus. Quando você entender isso, Deus, Ele vai derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. Quando você tiver uma vida de propósito com Deus, Ele vai abrir portas para você. Uma vida de propósito traz cura, uma vida de propósito traz libertação, uma vida de propósito traz progresso, traz benefícios para nós, irmãos. Para os seus próprios deleites, Deus jamais vai nos dar. Deus, Ele quer nos usar para Ele, usar para o reino dEle. Sabe, amados, Deus pega na verdade aquilo que não vale nada, aquilo que não presta, Ele dá uma melhorada para poder usar, porque as coisas boas não se oferecem a Ele. Entenda isso, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, não se oferece a Ele para fazer a obra. Então Ele pega aquele que não vale nada, aquele que é estragado, Ele pega aquele que mata, Ele pega aquele que rouba, Ele leva uma palavra, Ele transforma. Aí aquele ex-assassino vem aqui e prega uma palavra. Olha o que Jesus fez na minha vida, eu matava, eu roubava, mas agora eu troquei. Como diz o Bola 7, eu troquei um 38 por uma 64. Uma 66, quer dizer. Eu troquei o revólver pela palavra de Deus. Sabe, o que é isso? É glorificar o nome do Senhor, é servir. Saiu da cadeia para servir o Senhor, para glorificar o nome de Deus. Para que você quer sair da cadeia? Por que você quer ser curado? Para glorificar o nome de Deus? Ou para seu próprio deleite? Nunca teremos nada de Deus pensando dessa maneira. Nenhum abençoado cheio de saúde, perfeito, se dispõe a fazer a obra de Deus, amado. Ele tem a vida, ele tem regalia, ele tem saúde perfeita. Eu servir a Deus, eu quero usufruir da minha vida, eu quero usufruir da minha saúde, eu quero usufruir do meu dinheiro. Então Ele vai pegar aquele que não vale nada, aquele que não é nada, Ele vai transformar. Então você agora vai ser meu instrumento. Agora você vai ser usado por mim. Nisso está o segredo, meu querido. Por que nós queremos certas coisas de Deus? Para que nós queremos certas coisas de Deus? Deus é um Deus de propósito para as nossas vidas. Deus é um Deus de propósito. E nós precisamos entender isso. Quantos pediram emprego? Porque queriam ser dizimistas fiéis. Deus abriu uma porta de emprego para mostrar para ele, você não é fiel. E ele, desde quando arrumou emprego, não trouxe uma oferta ao altar do Senhor. Deus curou pessoas aí, eu quero ser curado para
para servir o Senhor, Deus curou pela misericórdia, para mostrar para ele que ele não é fiel. A pessoa foi curada e está aí fora, aprontando. Oh, meu amado, de Deus não se brinca, Deus não se zomba, não tomamos o nome do Senhor em vão. Quantas pessoas falaram: Senhor, abre uma porta, libera a minha aposentadoria, toca naquele juiz para que libere a minha aposentadoria, aquela causa, porque eu quero servir ao Senhor. E se aposentou, os anos foram passando, e a pessoa nunca serviu o Senhor. O que aconteceu? O Senhor recolheu, morreu. Por quê? Porque quis tirar proveito, quis benefício para si próprio, não quis dar nada para Deus. Irmãos amados, a igreja da salvação é a mesma igreja da cura. A igreja da salvação é a mesma igreja da libertação. A igreja da salvação é a mesma igreja da quebra de maldição. É a igreja de Isaías capítulo 53. É o mesmo evangelho, é a mesma cruz. O que nós precisamos entender que Ele é um Deus de propósito. Ele é um Deus de propósito, que Ele faz, Ele dá, mas Ele tem propósito acima daquilo que Ele faz. Ninguém investe em ninguém se não estiver pensando em algum retorno. Deus também faz dessa maneira. Ninguém investe em alguém se não for para ter retorno. Desta forma é o Senhor. Precisamos, amados, na verdade, criar dentro da igreja esse ambiente aonde o poder de Deus seja demonstrado, aonde o poder de Deus acontece, para que possamos fazer aquilo que aconteceu aqui na casa de Pedro, para que as pessoas vejam os milagres acontecendo, para que elas possam vir, mas para que os milagres aconteçam, as pessoas possam vir aqui, nós precisamos ter propósito na nossa vida. O porquê que nós queremos o milagre, porquê que nós queremos a bênção de Deus, se é para servir a Ele, ou é para os nossos próprios deleites. Vamos mudar de pensamento. Eu quero isso para servir o Senhor, eu quero isso para ser bênção. A igreja, quando agir dessa maneira, será uma agência do reino de Deus nessa cidade. Nós precisamos criar aqui neste lugar, nessa cidade, um ambiente de milagres, para que as pessoas fiquem admiradas e possam vir para esse lugar. As nossas palavras, os nossos atos, têm que ser palavras, atos, aonde demonstram o poder de Deus, aonde o poder de Deus acontece. Não podemos ficar apenas, irmãos, no ouvir a palavra de Deus, precisamos praticar. Precisamos orar por cura, precisamos orar para que as pessoas sirvam a Jesus, e para que se cumpra a palavra de Deus, para que o reino de Deus seja implantado nessa cidade. Sabe, meu querido, estamos vivendo esse tempo de materialismo, estamos vivendo esse tempo de busca própria, nós estamos perdendo a oportunidade nesse tempo. Você perde a oportunidade tremenda. Por quê? Estamos vivendo o tempo do materialismo, onde as pessoas querem trabalhar, onde as pessoas querem ganhar mais dinheiro, onde as pessoas estão preocupadas com a vida própria, estão preocupadas com seus bens, estão preocupadas com seus cavalos, estão preocupadas com suas casas, estão deixando de lado a obra de Deus. Então o que Deus está fazendo nesse tempo? Ele está curando os enfermos, para usar os enfermos. Ele está libertando os oprimidos, para que os oprimidos estejam aí pregando o Evangelho, porque aqueles que estão bem, estão acomodados, não estão preocupados mais com a obra de Deus. Irmãos, vamos mudar, e Deus precisa de um ambiente de fé, Deus precisa de um ambiente, Deus está na expectativa, Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer transformar, Deus quer fazer grandes coisas nesse tempo. Não espere você ir para uma cama de hospital, não espere acontecer uma doença na sua vida, para você ser curado. Agora eu vou servir ao Senhor. Faça enquanto você tem saúde, faça enquanto você tem vida, deixa Deus te usar. Entregue-se ao Senhor, diga para Ele: Senhor, eu quero fazer parte da manifestação do Teu poder. Eu quero fazer parte, Senhor, da obra do Senhor. Eu estou aqui para que se cumpra a Tua palavra através da minha vida. Eu quero ser um instrumento do Senhor nesse tempo.
Senhor, eu não preciso disso ou daquilo para fazer a tua obra. Eis-me aqui, ó Deus, usa-me a mim. Faça de mim um vaso, um instrumento do Senhor. Não espere acontecer algo na sua vida. Não espere acontecer uma tragédia na sua vida para começar a servir o Senhor. Não espere o pior acontecer. Não espere ir para a cadeia. Não espere um acidente acontecer na tua vida para servir o Senhor. Sirva a Ele. Deus é um Deus de propósito. Ele vai te abençoar, derramar bênção sobre ti, quando houver dentro de você um propósito de servir, de adorar, de glorificar o nome dEle. Diga para Ele: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor, como Isaías disse. Usa-me a mim, liberta-me. Eu quero ser instrumento nesse tempo. Eu quero manifestar a tua glória. Você tem fé? Você tem fé? Você crê no poder do Evangelho? Talvez você está aqui nesta noite, doente, doente na alma, no espírito, enfermo. Curve sua cabeça, irmão, deixa o passarinho. Não se preocupa com o passarinho. O passarinho, Deus cuida dele. Ele não vai te atacar, com certeza. Ele não é mau como nós. Não é mau como nós. Curve sua cabeça. Diga para o Senhor: eu quero ser usado por Ti. Eu quero manifestar o Teu poder. Eu quero manifestar a Tua glória. E o Senhor não precisa que aconteça um mal na minha vida. Não precisa que aconteça uma tragédia na minha vida. Não preciso ir para a cama de um hospital para Te servir. Não preciso perder o meu emprego para Te servir. Eu quero lhe servir com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, ainda que pequeno, ainda que incapaz, mas eu quero Te servir, Senhor. Eu quero ser Teu instrumento. Usa-me a mim, Senhor. Usa-me a mim, para que Teu nome seja glorificado. Usa-me a mim para que as pessoas possam chegar a Jesus, para que as pessoas possam procurar Jesus. Oh Espírito, sonda, meu Deus. Usa, meu Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor. Vamos colocar de pé. E esse cântico, faça a tua oração com esse cântico. Diz para Ele que o ano novo, você quer ser usado por Deus. O ano que está chegando, você quer ser diferente. Você quer ser propagador do milagre, da palavra de Deus. Que você será um instrumento e o poder de Deus vai acontecer através da tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, o Senhor libera um poder sobrenatural sobre a tua vida. Oh Deus!
Deixa ser usado por Deus, amado. Seja um instrumento de Deus. Oh, aleluia! Senhor, eu quero dizer que você vai ser flecha de Deus que atinge o alvo, com certeza. O poder de Deus há de se manifestar através da tua vida. O ano que vem será um ano diferente na tua vida. Deus quer fazer de todos vocês um instrumento dele. Deus não chamou você, Deus não te curou você para ficar sentado num banco. Mas Deus lhe chamou para ser flecha, para acertar o alvo, para que a glória dele se manifeste nessa igreja, na tua família, no seu trabalho, nessa cidade. Deus quer usar você com poder e glória, no nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Pode se assentar, amados. Nós realizamos nesse final de semana um retiro